Mas a questão é, como contextualizar isso com a tradição? Bom, o texto diz o seguinte: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram tolas. Interessante aqui que o tradutor amenizou, porque o texto original diz que 5 delas eram loucas. E 5 prudentes. As tolas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as tolas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros, e diante aos que vendem e comprarem. E saindo elas para comprar, chegando o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para o casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens tolas, chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Verso 12: mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Bom, como é conhecimento de todos, é uma Machal falando sobre juízo. Assim como vem desde o capítulo 23, o Yeshua falando, um espírito de nevoa, um espírito de profecia, ele vai falar sobre a destruição do segundo templo, sobre a perseguição romana. Tudo isso, nós vemos isso no capítulo 23. E muitas dessas profecias já se cumpriram, assim como 80% das profecias lá de Apocalipse já se cumpriram. Bom, mas essa Machal para nós hoje, mesmo sabendo o contexto da mesma, ela precisa ser reorganizada na nossa mente. Nós temos que reorganizar, fazer uma desfragmentação de disco, colocar as informações no seu devido lugar. Bom, o texto, traduzido literalmente, tem não muda muita coisa, mas tem alguns pontos interessantes. O primeiro versículo diz o seguinte: então semelhante é o reino dos céus às 10 virgens, que tomaram suas lâmpadas e saíram para encontrar o noivo. O termo ratano, que é noivo, e o termo que está no texto, que é ratano, tem um valor numérico de 463. 463. Noivo. No verso seguinte, diz o seguinte: 5 delas eram tolas e 5 prudentes. A palavra prudente no hebraico é tevuná. Tevuná tem o mesmo valor numérico de noivo, de reratano, que está no versículo acima, 463. Então elas estão relacionadas e conectadas. A palavra noivo com prudente ou prudência. Bom, alguns pontos nós temos que observar nessa Machal. Primeiro, que todas as 10 eram o quê? Virgens. Virgens têm
nós podemos trazer um significado de pureza. Todas elas tinham que uma lâmpada. Quem já viu uma lâmpada, nos tempos de Exu do primeiro século, já viu que era feita de vidro de barro, né? Aquela lâmpada igual do jeito do Aladim, mas com uma saída de um paviozinho, que você botava o óleo e ali mantinha-se a lâmpada acesa. E que o texto, até aí, tudo ok, das mesmas características para as todas 10. Ou seja, da mesma condição para todas. Todas são virgens, todas têm uma lâmpada e todas esperam um noivo. No verso 3, diz: e a tolas tomaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo com ela. Óleo esse, que o próprio texto vai dizer, que era um recipiente à parte a lâmpada era pequena. Então, conforme ia queimando, você tinha que colocar o azeite para manter a lâmpada acesa. Não poderia derramar muito, porque era pequeno. Então, qual foi a loucura ou a burrice, por assim dizer? Elas não levaram óleo sobressalente. Não tinha óleo de reserva. E aí o texto você vai entender que a falta de entendimento, a falta de sabedoria, está ligada ao fato de elas não terem azeite de reserva. E aí, toda essa machão, ela primeiro também está pautada na figura ou no casamento do primeiro século. Casamento esse, que apesar de ter uma particularidade no texto, quase nunca era feito à noite. Há alguns que dizem que fazia-se à noite uma procissão, com as virgens. Essas virgens geralmente eram amigas da noiva e acompanhavam a noiva. As virgens que acompanhavam a noiva à luz das suas lamparinas. Há quem diga, mas há uma controvérsia nesse sentido. Mas na sua grande maioria as opiniões e os argumentos são: não há cerimônia à noite. Então esse aqui é um ponto que chama a atenção na Machal. Verso 4: mas as prudentes pegaram óleo em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Verso 5: e como atrasou o noivo para chegar, cochilaram e adormeceram. Toda essa construção, ela está ligada, primeiro a Mashiach. Yeshua está falando dele próprio, no nível de representatividade da terra. Então o que nós temos são pessoas aparentemente ou momentaneamente santas, metade santas e metade caminhando para a desobediência, por assim dizer. Tudo isso a tradição ela vai chegar e vai nos mostrar ou vai nos orientar a entender dois pontos. O que significa o azeite? O Eclesiastes vai dizer que o azeite, o óleo, é a Torá. Ou seja, dentro de um nível de drash, um terceiro nível de interpretação, o que Yeshua está dizendo de prudência? Daquele que estuda e pratica a Torá. A Torá, quanto óleo, faz a sua chamar brilhar. A própria tradição vai comparar a luz da candeia, a luz da lâmpada, com a luz da alma. Da mesma forma que a lamparina ela era pequena e tinha que ter algo sobressalente para completar, senão perderia, acabaria, a luz acabaria se apagando. A tradição diz o quê? Que essa luz seria as porções. Isso eu estou falando de tradição ortodoxa. Nós temos algumas passagens, Midrash, Talmud, que tem histórias não com os mesmos elementos, mas com o mesmo contexto. São histórias diferentes, com elementos diferentes, mas apontando para a mesma direção.
Então ele vai dizer o quê? Que a lamparina somos nós não temos a capacidade de receber tudo, mas que ela tem que ser o que? Derramada em nós o quê? Por porções. É o que nós temos diariamente, semanalmente. Né? Cada Shabat nós temos uma porção. Porção essa que você vai alimentando a sua lamparina e a sua chamar vai ficando acesa, vai iluminando a outros. Lá no Gabriel, no Sermão do Monte, o próprio Yeshua vai falar o quê? Não se coloca um balde ou se coloca um recipiente para cobrir uma luz, mas se coloca no lugar mais alto de uma casa, para que ilumine a todos. Então, o que Yeshua está falando? A condição é que para entrar no casamento, tem que estar com a sua lamparina acesa. E para a sua lamparina estar acesa, ela tem que a pessoa tem que receber a Torá e tem que praticar a Torá. Ponto. Agora, o final que é o problema. Por quê? Porque no final nós temos o texto, verso 11. E depois disso, chegaram também as outras virgens, ou seja, as prudentes já tinham sido levadas, já estavam dentro do casamento. Nos últimos momentos, as tolas tentaram correr atrás do que foi deixado, do tempo perdido. Não deu tempo. Só por essa comparação a gente já acaba até com aquela história que a gente ouvia muito. No leito de morte aceitou Jesus. Viveu a vida toda transgredindo, chegou no leito de morte, eu aceito Jesus, está salvo. Meio difícil. Então você tem o mesmo sentido. E depois disso chegaram também as outras virgens atrasadas. O noivo já tinha vindo, já tinha ido. E aí gritaram: Senhor, Senhor, abre, rogo, abre para nós. É assim que está o texto original. Abre para nós, rogo. E as palavras de Yeshua foi: mas ele respondeu e disse: Amém. Amém. El, Mélia, minha irmã. Deus, Rei fiel. Ele exalta a chama. Mas ele continua e diz o seguinte: eu digo para vocês que eu não conheço vocês. Machal é essa que todos nós conhecemos. Parava que todos nós conhecemos. Quantos não vimos pregações ou shiurim sobre isso, nesse contexto? Até tem uma questão mais profunda, né? Das 10 virgens, está ligada às nações, e a noiva, que é Israel, as virgens acompanham a noiva, né? As 10 virgens estão indo para um casamento, a noiva já está garantida. A questão é se as 10 virgens, se as amigas, se as acompanhantes irão entrar. Se vão entrar num nível um pouco mais, cavando um pouquinho mais. Então não tem nada a ver com um significado cristão, onde é um texto mal aplicado à igreja, como se fosse, eu tivesse toda a certeza, ou toda a convicção. Então a ênfase que Yeshua está dando o quê? É as 10 virgens, porque a noiva está garantida, a noiva vai entrar, o texto vai dizer. E as 5 prudentes já entraram para o casamento. Vai assistir o casamento de quem? De Israel com Hashem. É um renovo, não um casamento, na verdade, é um renovo de aliança. Porque o casamento já houve. Renovação da aliança. Então a questão é: quem está fora e nega a Torá, também está fora do casamento. E quem também já está dentro e não tiver azeite para colocar na sua lamparina, e não tiver Torá, também não está dentro. Esse contexto de preparação permeia todas as escrituras. Olha para nós.
120 anos de preparação. E ser humano, como é ser humano, acredito que em todas as épocas, ser humano foi ser humano, eu já imagino até os argumentos do povo. Você é mulher, Noé começa a construir a arca. 50 anos, Noé ainda está construindo. E aí fala para o filho pergunta, o que é isso aí? Foi isso. Desde mulher que esse cara está construindo isso aí, está dizendo que tudo vai acabar. Já estou com 50. Mesma coisa, eu estou dizendo que o Mashiach vai voltar, estou esperando. Eu vou morrer e o Mashiach não voltou. Preparação. O Midrash Shirashi Rabá 5.2 diz o seguinte: o Midrash sobre o Cântico dos Cânticos faz um paralelo entre a chegada do noivo e a necessidade de estar preparado. Cântico do Cântico 5.2: eu dormia, mas meu coração estava acordado. Eis a voz do meu amado que bate. O Midrash comenta que este versículo descreve Israel como uma noiva adormecida, mas cujo coração está desperto para o noivo, Hashem, ou, dentro do contexto, o próprio Mashiach. Há uma expectativa de que, quando o noivo chegar, ele encontrará aqueles que estão preparados para recebê-lo. E esse atraso do noivo, ele é proposital. É teste de paciência, teste de fidelidade. O retorno do Mashiach não é garantido que vem todos vivos, né? A esperança de que todos vejam. Ou aquela desesperança daqueles que desacreditam eu vou morrer e não vou ver. Isso é conta da vovó lá, isso é tudo lá de trás, coisa de religião. Mas não. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós temos que lembrar. Nós entramos num nível de judaísmo que a gente fica preocupado com halahá. Se é sangue de fogo, se não é sangue de fogo, se faz isso, se faz aquilo. E a gente esquece qual é o foco. Esquecemos. Talmud Bavili Shabbat 153a diz o seguinte: o Talmud discute a preparação para a chegada do Mashiach através da analogia de um rei que prepara um banquete para seus servos. Disse Rabi Eliezer: arrependa-se um dia antes de sua morte. E os discípulos perguntaram: mas a pessoa sabe o dia de sua morte? Ele responde: então, não, né? Ele responde: não. Então, que se arrependa todos os dias, para que sempre esteja pronto para se encontrar com Hashem. Esta passagem reforça a ideia da parábola de Yeshua. É necessário estar preparado, pois não sabemos quando o noivo chegará. O Midrash Tanhuma, para nós terminarmos, Parashat Noah, esse Midrash compara o período antes do dilúvio ao tempo antes da chegada do Mashiach. Disse o santo, bendito seja ele, a Noah: entre na arca, pois você é justo diante de mim. O Midrash ensina que Noah foi o único preparado, enquanto os demais foram pegos de surpresa. Isso ecoa a parábola das 10 virgens. 5 estavam prontas e 5 não estavam. Vamos acreditar nisso tudo, né? Fala para mim, como acreditar? Como levar isso a sério? Como subjugar nossas vidas terrenas, nossos problemas, nossas necessidades por uma história? Já se perguntaram sobre isso? Já ruminaram sobre isso? Ou melhor, se acreditamos, será que estamos preparados o suficiente? Uma vez eu vi um comentário de um rapaz que ele falou assim: tenho saudade do meu primeiro amor, quando eu me converti.
E o rabino pergunta para ele, se você está com saudade, porque tem algo errado. Não era para você estar com saudade. Se você está com saudade, é porque você está longe. Ou seja, despreparou. Por que os dias são mais curtos? Por que os dias são mais curtos? Como viver de acordo com a vontade de Hashem? Será que a dificuldade que o povo enfrentou com o discurso de Yeshua, será que não é a mesma dificuldade que nós enfrentamos hoje? Será? Será que ele está mais elevado? Hoje lemos as histórias, né? Aí perguntamos assim, como é que eles não acreditaram em Jesus? A mesma coisa falando com o povo no deserto, como é que o mundo caía? Como é que a nuvem cobria, protegia, eles não, mesmo assim eles desobedeciam? Como isso? Eu tenho duas formas. Ou eles eram desobedientes, raiz mesmo, nível hard, ou as coisas também não aconteciam como a gente imagina. O que eu estou tentando dizer é que a tradição vai dizer sobre o humano. O que ele diz sobre o humano? O humano caiu do céu. Aí na nossa geração a gente imagina o quê? O pão caindo pronto. Tudo mente de autista. Tudo, a ralar tudo caindo pronto, não precisa nem botar no forno. Na verdade era a frutinha que vinha todo dia com a relva, a pessoa catava ali, secava, amassava para fazer. Por que caiu o termo caiu do céu? A gente fala isso hoje, caiu do céu, que a gente esperava, caiu ali naquele momento, naquela circunstância. Caiu do céu. Imagina, tem que pagar aquele boleto, cai um pix de alguém do nada, caiu do céu. Só que as coisas aconteciam assim, de forma o quê? Natural, respeitando uma lei da natureza, por assim dizer. Eu acho que nossa geração peca por isso. A nossa fé, acredito que esteja num nível mais abaixo até do que aquele povo que errava muito. Por quê? Porque nós imaginamos uma forma que acontecia, na verdade não acontecia, julgamos a atitude e hoje vivemos da mesma forma, as coisas continuam acontecendo da mesma forma hoje e a gente desacredita do mesmo jeito. E aí, como viver? Como viver de acordo com a Torá? Como conseguimos equalizar a nossa vida de acordo com a Torá? A ponto de não tender para um lado ou para o outro, mas que a gente fique de forma equilibrada. Essa é a minha dificuldade, a minha luta e a sua luta. E a sua luta. Porque os grandes rabinos mais velhos são as pessoas, os mais jovens que procuram para tomar conselhos. Porque eles já erraram muito. Eles já sabem qual caminho tomar, o que dá certo e o que não dá. A ideia é essa. Mas uma coisa que nós devemos parar é de imaginar os acontecimentos das Escrituras como se fosse um filme de Hollywood. Porque isso afeta a forma que você lida com a terra. Porque da mesma forma que não acontece como você imaginou, você acaba esfriando. Você acaba esfriando porque não aconteceu como você imaginava. Eu acredito que os mais meninos são os que estão no acampamento, no antigo acampamento. Os mais meninos. Esse dia eu estava lembrando das minhas atitudes e falei assim, gente, é muito faixa branca. Nós temos que aprender a viver todo dia. Essa semana eu botei lá, quantos viram o vídeo lá da Corrida do Jornal? Quem clicou para assistir? Quem clicou? Ninguém não? Ninguém clicou, não?
Eu deveria ter evitado. Já não posto nada, quando eu posto ninguém vai ver. Só de raiva, eu não vou ver. Assiste, dá tempo, dá lá, clica lá e assiste. Corrida dos Ratos. Aí vem aí, a mesma hora que eu vi, parece que eu vi a chuva falar no meu ouvido. O mundo já ri maligno. Não espera muita coisa daí não. É onde você menos espera, sai um sistema novo. É onde você menos espera. Tu acha que tu está aqui na tua correria, tu faz parte da corrida. Tem uns grandões sentados assistindo a corrida. A forma, o sistema educacional que nós temos hoje foi criado na primeira revolução industrial. Um método de PNL para fazer da gente operários. Operários. É justamente isso. Você tem que estudar porque você tem que ganhar uma notinha. Você tem que ganhar 10. E os pais em casa que vieram também reforçam. Não ganhou 10 não, vai ficar de castigo. Já no maligno. E a gente dita o nosso comportamento, o nosso relacionamento com a Hashem baseado nesse mundo. Agora vocês conseguem, vê se vocês conseguem entender por que Yeshua e por que a Torá prega tanta renúncia. Tem que abrir mão. Porque você abrir mão, você está abrindo mão, não é da tua vida não, mas significa isso, você está abrindo mão do sistema que te usa, que faz com que você desobedeça, que faz com que você quebre a sua aliança com a Hashem, que o resultado final vai ser o quê? Não vou te dizer que eu não sou juiz, mas dentro do contexto de obediência será o que eu digo. Seja ele qual for, meu irmão. Seja ele qual for. Deve ser um lugar legal para fazer o nome de irmão. Deve ser muito bom. Foi corrida dos ratos. Corremos atrás de ter objetos. E foi maneiro lá o cara falando, né? Eu te compro um carro, uma Bíblia desse tamanho, de 60 paga 120. Acho que até mais agora, Júlio. Aí tu tem aquela sensação de consegui, ó. Quem já teve essa sensação? Consegui. Aí paga uma, paga duas, e a porta já começa a dar aquele peso. Aí tu olha para a Bíblia assim, o carro já não tem aquela questão toda que você não tinha aquele apreço todo. A partir desse momento o carro começa a possuir você. A partir daquele momento o carro começou a possuir você. E aí você tem que trabalhar mais, se desdobrar mais para poder parar. Corrida dos ratos. Considere. É difícil. Palavras essas que servem para mim. Considere colocar a Hashem acima de todas as coisas. Considere isso. Busquem essa saída. Busquem. Pense. Acham, ó, vou por aqui, que aqui, ali, vai me dar essa liberdade. Aí o rapaz fala até no vídeo. Procure sua liberdade. Você tem que continuar trabalhando, mas procure um emprego que te dê liberdade, né? Que te escravize e que te mantenha na corrida. De uma maneira que ele mostra até a corrida. Ele mostra, primeira imagem, quando ele começa a falar da corrida, ele mostra o quê? O aniversário do Guanabara. Mostra o aniversário do Guanabara, todo mundo se matando. Aí o cara fala, a tese da corrida dos ratos. Gente. A Torá nos tira da Matrix, nos tira desse mundo, nossa visão não está aqui. Nós temos que estar o quê? Preparados. Tenha azeite para poder colocar na sua lamparina.
azeite. O seu comportamento vai ser a luz. Amém? Vamos para o... Só que nesse contexto, não, né? Porque a prevenção. Prevenção, não é pedir para que tem, é pedir o que tem, né? Porque se, por exemplo, você que cumpre Torá, a pessoa que deu a mínima, chega para você e fala assim, me dá o teu óleo, eu falo assim, nível prático, como é que eu vou te dar o meu óleo? Eu posso te dizer onde encontrar. Se você botar uma loja de emprestar um dinheiro, é mais ou menos também. E uma coisa que o texto diz, né, que Yeshua fala assim, vá até quem vende. Quem vende o óleo que é a Torá? Em que contexto está isso? Quem vende Torá? Não é de graça. Honre a Deus com toda a sua força. Ou seja, com toda a sua posse. Invistam o dinheiro em materiais que vai fazer com que você se eleve. Coisa que é difícil de se fazer. Ah, livro está caro, isso aqui está caro, a aula ali, o curso é caro. Estão vendendo óleo. Estão vendendo óleo. Pegue o seu dinheiro e invista no óleo. Invista no livro, no comentário de Torá. Invista no curso do Rabino. Invista. Compre o óleo. Amém?